Bom, então agora a gente vai falar sobre o jogo de ontem, né? Palmeiras 1, Ituano 0, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A gente já tinha falado no último vídeo, 10ª semifinal seguida do Palmeiras, né? E agora a 4ª final seguida. Na verdade, se a gente estender até um pouquinho, são 5 finais em 6 anos, né? A gente só não chega na final de 2019. Tem muita gente que nem lembra daquele jogo, né? De 2019 contra o São Paulo, que o Palmeiras empata 0x0 e perde nos pênaltis, que o Goulart erra o pênalti. Mas teve um gol do Deivinho mal anulado desse jogo aí. O Deivinho faz o gol, comemora e depois o VAR chama lá e anula, né? No mínimo duvidoso, no mínimo aquela linha do VAR que... Bom. Então ontem 1x0, um placar magro, mas acho que controlado o jogo de uma maneira geral, né? Se pegar os números 14 chutes a 1, acho que a gente só passou um nervoso ali, principalmente quem estava no estádio quando entrou o Navarro, mas aí a gente abre um tópico especial para ele. Mas o que você acha, Tisquinho? Você que estava ontem lá, chegamos um pouquinho atrasado, mas dá seu panorama do jogo aí, que você achou? Resultado justo? O Palmeiras jogou mal, jogou bem? Ou era o esperado já? Não, achei jogo bom, jogo controlado. O Palmeiras, criou, construiu bem o jogo, né? Acho que foi até a gente comentou no estádio ontem, estava muito mal no último quarto do campo. Dudu chegava até o final, cruzava mal. Aí o Veiga também errava um passe. Então, até o último estágio do campo, o Palmeiras estava bem. E faltou só caprichar mesmo no último passe, né? Porque, o que teve também de escanteio, acho muito bem ontem, tanto o Veiga quanto o menino batendo. Gomes ganhou, acho que umas 5 atacando. Tudo bem que o goleiro era rápido ia no corpo dele, mas, jogada aérea tá boa, né? Então, faltou realmente caprichar na última jogada aí. O Heitor, você que também estava lá no Gol Norte ontem, a gente até analisou isso. O Palmeiras, o Dudu participou mais do jogo, nos últimos jogos ele estava meio sumido, ontem participou bastante, mas eu não sei se era a tomada de decisão dele errada de jogar essa bola rasteira no primeiro pau, se ele podia tentar jogar um pouco mais para trás, tentando encontrar o Veiga, ou se foi o Rony que não estava antecipando. O que você achou? Cara, você disse um bom ponto. Eu sou um dos que mais defendem que o Dudu pela direita, aquele triângulo que a gente tinha antes da entrada do Scarpa de titular, o nosso lado direito era o mais forte. Era o trio ali, ó, Veiga, Marcos Rocha e o Dudu. O Abel tem preferido ele pela esquerda, ok, ele tá indo bem, eu não acho que o Dudu esteja indo mal. E ontem, com a entrada do Breninho, a primeira coisa que ele fez foi a mudança do Dudu para a direita. E o Dudu foi muito bem. Só que nesse triângulo, quem estava encostando mais era o menino. O menino encosta e mesmo o técnico do Ituano fechando a direita, o Gabriel Menino vem por dentro. É batata, ele vem por dentro, o passe entra e ele acha o Dudu. E o Dudu chegou muito pela linha de fundo. Infelizmente, o Chesco falou, no último estágio ali do campo, a gente não estava tendo a finalização, até porque o Rony brigou com os zagueiros, eles estavam jogando sempre com o zagueiro ali na sobra, estava difícil. Mas eu discordo um pouquinho do Chesco no seguinte, o Palmeiras não tem mais aquela pressão que a gente tinha no ano passado, que era aquela fervo de 3, 4, 5 escanteios seguidos. Mas a gente teve bastante chance de gol ontem. Bastante chance de gol. A gente teve o chute do Veiga, teve uma finalização dentro da pequena área praticamente do menino, teve uma outra do Veiga. Enfim, eu achei que o jogo foi bom. É do Breno. Eu achei que o Palmeiras foi bem no jogo, não sofremos. Ô Giga, você que tinha comentado que achava que ia ser um massacre, né? De certa forma, foi um massacre assim, tipo do Palmeiras estar com a bola o tempo inteiro. O Ituano praticamente não jogou. Tanto que eu tava vendo até o André Reni falando que o Ituano deu um chute no gol e o cara nem conseguiu nem lembrar que chute era. Foi com 1 minuto de jogo, um chute que tipo, o Everton pegou, saiu jogando, tipo, nem deu susto. Assim. Nem participou do jogo. E se pegar o jogo contra o Corinthians, o Ituano também não teve muita chance, mas teve algumas, né? Sim. Cara, assim, eu tenho uma visão também um pouco diferente. Acho que, apesar de estar criando, ontem teve um jogo, poderia ter sido 3 ou 4, até que o Abel comentou, mas eu acho que o setor de última bola ali, finalização, já foi. O Palmeiras já criou mais, né? Vou usar um exemplo do jogo contra a Inter de Limeira lá, que o goleiro acho que fez 6, 7 defesas absurdas, assim. Não estou vendo esse setor criativo tão bem como já teve no passado, recente, né?
Então, não sei se é alguma questão aí do Dudu também, não está nas melhores fases, apesar de ontem eu ter achado ele até um pouco melhor do que nos últimos jogos, mais participativo. Mas acho que poderia criar mais, assim, finalização mesmo. Porque ontem, se você for ver a bola do Breninho, não é gol perdido. O cara se joga na bola e a bola vai em cima do goleiro. A do menino também desvia o goleiro. Eu não vi gol perdido, assim. Ele podia ter chutado mais forte, né? O goleiro é rápido, assim, chuta forte exato, aquela bola. Ele tentou goleiro, mais colocar no canto, né? O goleiro é bom, exato. Entendeu? Mas, no geral, assim, eu acho que um outro ponto que... Só posso estar errado aqui, mas não lembro do Palmeiras começar ganhando tão cedo o jogo, né? Faz tempo que o Palmeiras não abre o placar logo de cara, que tinha aquela blitz dos 15 minutos, né? E aí você abre o placar, o time adversário meio que se desmonta e o Palmeiras enfia 3, 4 até com uma facilidade. Não está acontecendo isso, não sei se talvez seja uma mudança também do comportamento aí do time, que é aquela pressão pós-perda, né? Que o Palmeiras ficava em cima ali do campo de ataque. Eu vejo o Palmeiras recuar um pouco mais as linhas quando perde a bola, meio que recompõe para depois tentar. Então o time até consegue com mais facilidade chegar no campo ofensivo, no campo defensivo do Palmeiras. É o Danilo. Mas, cara, é nessa que o Danilo faz falta, essa pressão aí, diga-se. Essa daí. Entendeu? E assim, mas no geral, acho que, cara, semifinal, se eu pensar, beleza, a camisa não compara, mas é uma semifinal, né? Eu acho que a parte emocional nessa hora entra muito, assim. É uma semifinal, uma pressão, você pensa que não, mas, o Ituano eliminou o Corinthians, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Ser eliminado por um time pequeno também, a pressão ia vir toda pro nosso lado. Então os caras entram meio que com a obrigação maior ainda de ganhar, né? E o gol não vai saindo cedo, igual você falou. E o gol não vai saindo cedo. E eu senti, né? Apesar de você só estar aí com os amiguinhos que foi no estádio, né? Me deixou por último só porque eu não fui, mas não tem problema. Eu achei muito disso, entendeu? A torcida ficou impaciente, acho que talvez até um pouco antes do que o normal. Já com alguns jogadores ali errando passe, com jogadas simples. Mas no geral, cara, tá bom, vamos que vamos para a final. Acho que no contexto geral o Palmeiras não sofreu, né? Foi o que o Heitor falou. Esse é o mais importante, né? Contra time pequeno, você não vai sofrer. Eu não lembro de uma defesa do Everton. Então, não teve. Uma hora você vai achar um golzinho ali, e, enfim. Acho que no geral a nota é positiva do jogo. Fala aí, Tiesquinha. Vai discordar que eu sei. Só para deixar claro que eu falei que o Palmeiras foi bem na construção do jogo, não na criação de gol. De construção de jogo, o Dudu pegou umas 8 bolas livres mano a mano. Sim, então, a bola chegava para ele no mano a mano. É que do outro lado tava muito penso só o Piquerez. O Breno fecha mais do que o Dudu, jogando na esquerda, né? Isso é verdade. O Dudu, 8 bolas ele pegou na cara. Isso é uma das coisas que eu falo, do Dudu, quando ele tá na esquerda. A gente que tá no campo, a gente vê muito isso, tá? Quando o Dudu tá na esquerda, a jogada é na direita ali, seja com o Tabata, seja com o Breninho, com o Giovani, eu sinto a falta do Dudu fazendo essa fechada ali na vertical ali, sabe? Às vezes eu sinto que ele não entra muito na área, o Dudu. Eu acho que é unânime da torcida do Palmeiras, acho que o Dudu rende mais na direita, né? E a gente até discutiu isso uma vez, me parece que ele põe o Dudu justamente na esquerda, porque pro Rocha sair um pouco mais, ou porque o Rocha tá ficando, como o Rocha, o Dudu vai ter que marcar menos na esquerda, alguma coisa nesse sentido, porque realmente o Dudu rende mais na direita. E aí o cara que ele tá escolhendo para ser o outro ponto, aí tanto faz, eu acho que o cara jogar na esquerda, não vejo muita diferença também. É que o Giovani jogando na direita tem a questão de cortar para dentro e bater, né? O Dudu não tem essa, o Giovani traz para dentro e tem a finalização. Os 2 pontos que vocês colocaram, a questão da marcação, pressão, eu acho que ela tá muito atrelada à saída do Endrick também. Quando tava o Endrick, e a gente tem até o lance contra o Flamengo, claro que o Santos chuta em cima dele, quase o Rony faz o gol logo no comecinho lá no Mané Garrincha, você tinha 2 jogadores fazendo essa marcação em cima lá. O Dudu não vai marcar pressão, o Veiga não vai marcar pressão, é outra característica. O Breno até poderia, o Giovani até poderia, mas aí você perde um pouco esse ímpeto lá em cima, né? E o do meio campo foi o que o Heitor falou, o Danilo também tinha esse ímpeto, hoje já é diferente. Até com o menino, a gente ganha um segundo meia, mas perde um volante, né? Porque o menino... E até essa abertura, quando abre o menino fazendo o trio de um lado e o Veiga do outro, você tem 2 caras cruzando, né? E cruzam bem. Então você pega, por exemplo, contra o Corinthians, o cruzamento sai da esquerda do Veiga no primeiro gol do Rony. Das quartas? E das quartas sai do menino na direita, né? Então são 2 cruzamentos bem parecidos e 2 caras que sabem cruzar. Então, até na bola alta, que a gente achou que ia ter muito problema com a saída do Scarpa, seja em falta, seja em escanteio, seja em cruzamento, mano, a gente não tá sentindo falta nenhuma, essa é a real, em bola parada.
Porque tanto o Veiga quanto o Menino, o Veiga ontem, mano, variando, mano, dando bola no primeiro pau, escanteio, jogando no segundo. Óbvio que, até na hora do gol, eu falei pro Chesco, talvez se essa bola fosse com um goleiro mais alto, eu não sei se ela passaria com tanta facilidade ali dentro da pequena área para encontrar o Veiga. Como o goleiro era mais baixinho, ele ficou plantado, aí fez uma puta defesa. Mas se é um goleiro mais alto, talvez saia e intercepta aquela bola. Sempre no pequena área, né? É. Tá falando no lance do gol. No lance do gol, é. Tudo bem que é um cara muito forte, mas ela passa perto da área ali. Não. Até falando sobre esse lance, alguém achou falta? Não, o cara que deu um chute na bola na vida, sabe que aquilo ali não é falta, né? Você tá de sacanagem, cara. O cara que jogou bola uma vez na várzea, sabe que aquilo não é falta. Não, a câmera de trás ela é fatal. Me lembrou bastante o lance do Nino, tem algumas semanas, jogo contra o Fluminense. O zagueiro, ele tá tentando segurar o Gomes, mano. E ele não tá subindo. Ele não vai subir, mano. Ele não ia subir. O Gomes já ia ganhar aquela bola de qualquer jeito. Aí o que o Gomes vai fazer? O Gomes vai pedir licença pro cara? O Gomes, tipo, vai subir e cabecear. E tipo assim, e mesmo que fosse, é um lance interpretativo, né? O VAR nem tinha que chamar. Da mesma forma que se o juiz dá em campo, o VAR também não tinha que chamar pra falar que não foi. Então, assim, cara, o que o juiz deu no campo tem que prevalecer para esse tipo de lance que não é claro, né? Eu acho que são 2 pontos, assim, principalmente na câmera de trás que você falou. Ele estava já fora do tempo de bola, ele vai indo para trás para tentar achar uma referência, que é o Gomes. E quando o Gomes sobe, ele não usa o apoio, o braço na subida. Ele já tá no alto. Exato, ele já tinha. Na hora que ele vai descer, que realmente ele coloca. Mas, cara, você olha isso na Inglaterra, é a coisa mais comum. Que acontece assim, do cara subir, ganhar no corpo, ganhar do cara, e na hora de descer, meio que só para ter uma referência ali, ele segura. Mas não houve força, não houve vantagem nesse movimento dele. E aí a questão da interpretação, né? Que o técnico do Ituano fala, por que o VAR não chamou? A galera não sabe da questão da regra. Não tem interpretativo. Não, não é lance de pegou na mão, não pegou, é lance interpretativo. Seria pênalti se fosse o contrário? Se o Rony estivesse na área, o cara subisse e fizesse isso, ele não ia dar pênalti. Não seria. Nunca. Então, acho que, tipo... E quando você vê, assim, quem tá batendo muito nessa tecla de pênalti, Neto, Mauro César, acho que já explica muita coisa. Você pegar os comentaristas mais imparciais, assim, você pode discutir, mas esses caras estão afirmando, foi pênalti, aí você já entende onde eles querem chegar. Não, mas a mídia aberta teve bastante cara falando que foi, viu? O Denilson foi falando. Eu vi poucos falando que não foi. Você viu, cara, Caio? Você viu a explicação? Eu vi a explicação do Caio hoje no Globo Esporte? Não, eu não vi, não. Então, é exatamente, cara, aquilo que eu falei, tá, Tisco? Cara, não tem como. Ele tá vindo pra trás, não tinha como ele pular, entendeu? E assim, o Gustavo Gomes, cara, ele é o terceiro no mundo, só tem 3 que param no ar. Foi o Dadá Maravilha, o Beija-Flor e agora o Gustavo Gomes, um golaço. Gol. Eu também... E aí, pra gente ir pra um outro tópico, aí já tem até um... Eu vou deixar o Tisco por último, porque a gente tem um spoiler, mas eu acho muito difícil fugir disso. Agora eu vou começar pelo Giga, porque ele ficou com ciúme. Acho que seremos unânimes, tá? Quem que você acha que foi o melhor em campo ontem? Uma partida que o Palmeiras não jogou, acho que não teve... Ninguém jogou mal, assim. Mas quem que você acha que foi o destaque? Cara, é difícil. Eu não vi, assim, ninguém ser, assim... Lógico, acho que o Murilo, né? Meu voto vai ser no Murilo, não só pelo gol, mas acho que pela partida. Mas eu não vi ninguém assim muito acima dos demais, assim, alguém que você fala, puta, encheu os olhos só esse cara. Talvez no estádio, foi o que vocês falaram, talvez no estádio você tenha uma outra visão. Sim. Né? Eu como torcedor Premier aqui, tava com uma visão um pouquinho diferente. Mas é diferente, né, Giga? Você que mais tem no estádio, você sabe. O Facinquinha tava aqui em casa, o vizinho tava assistindo o jogo aqui, então, hora ou outra tava conversando, então você perde algum lance. Diferente pros dois lados, como, por exemplo, o lance do gol, você tem a visão melhor que a nossa. Você vai falar se foi falta ou não melhor que a gente. Mas eu acho que eu falo Murilo, porque, assim, dos últimos jogos, eu venho vendo, assim, uma evolução nele, principalmente na parte técnica daquela bola que o Luan tinha muito, né, que era aquela bola entre linhas, assim, que o Luan é um dos poucos pontos positivos do Luan, mas ele era bom nessa bola. Ele tá fazendo isso, então por isso que eu acho que, até por esse momento, o meu voto é nele. Mas, no geral, não vi ninguém muito acima dos demais. Não. Heitor, você vai comigo com o Chesco, mesmo sem saber quem é? Eu vou. O Giga, ele não é nada fora do normal, não. Inclusive, acho que, se eu não me engano, o Murilo ganhou o troféu de melhor em campo, se eu não me engano. Mas ontem, pra mim, foi o Zé Rafael. Pra mim, o Zé Rafael jogou muita bola. Ele dominou o meio inteiro, cara. Ele dominou o meio, naquela função que ele não vem fazendo. Cara, o trem, cara. Ele atropelou quem ele vinha pela frente. É o trem. Cara, eu nunca esqueço daquele gol que ele fez contra os Gambá lá
lá no Barueri, que o cara deu uma pancada, ele não parou o jogo, e ontem ele fez igual, mano. Ele apanhava e tava em cima e tava assim. Mas, porém, entretanto, quero fazer uma ressalva aqui. O Ituano não teve tanta chance de gol, claro, só teve essa finalização, mas teve um contra-ataque que eu achei que foi falta no Veiga. Aí o Gui estava em casa, Zé. pode ver melhor. Foi no Zé. Ou no Zé, eu foi, não lembro. foi a expulsão do João Martins nesse lance. Isso, aí eles vieram no contra-ataque. Aí eu quero deixar minha ressalva que vocês vão me criticar, que eu sou um defensor do Marcos Rocha, mas ali, esse é o tipo de lance que eu defendo o Marcos Rocha. O quanto que ele é experiente, ele sabe jogar bola. Se é qualquer outro ali, saía correndo, abandonava as costas, ele não. Ele ficou naquela vai, não vai, e atrapalhou totalmente o ataque do Ituano. E ali poderia sair um gol. Então, nesse lance, inclusive, o Rocha, ele dá no meio do cara. Ele dá no meio. Aí os caras chegam no 1 contra 1 porque ele barrou o cara no meio da jogada. O juiz, na hora, ficou mais focado em dar amarelo pro João Martins, ele meio que deixou passar essa batida do Rocha. O que eu achei do Zé, assim, cara, ele foi perfeito na dosagem ali de quando chegar pra fazer falta e quando chegar. E ele deu uns 5, 6 carrinhos ali, chegando jantando os caras. E é o tipo de lance, assim, que num jogo que tá mais tenso, aí ele inflama a torcida, o adversário também, tipo, dá uma pisada no freio e fala, pô, os caras estão jogando a vida aqui. E aí até um outro destaque, eu tava voltando outro contigo que conversar. É um sonho. Não, do... na top 3. Então vou fazer só uma menção honrosa. De uma partida que o Veiga não foi bem ofensivamente, mas defensivamente eu lembro no segundo tempo ali de 4 bolas seguidas ele desarmando, cara. Ele vindo desarmar, principalmente quando o menino cansou, que ficou evidente que o menino cansou, e aí o Abel põe o Fabinho. O Veiga, mais uma vez, acho que o São Bernardo também ele chegou desarmando várias bolas. Eu não sei se ele tá empolgado com a questão da seleção e tá voltando um pouco mais para ajudar. Mas acho que até acabei roubando a opinião do Chesco, né? Porque a gente já tinha conversado ontem, mas quer fazer mais algum adendo? Vocês estão alinhando o discurso? Vocês estão fazendo porque, pô, não é possível. Você assistiu o jogo... Você assistiu só os melhores momentos. No sofá é outra coisa, né? Tá bom. Mano, o Zé Rafael tá se tornando o famoso falso cansado, velho. Marcinho Guerreiro, Você acha que nos 30 do segundo tempo ele tá assim, mais ou menos? Ontem ele deu um bote correndo pra trás, mano. Que acho que tava 3 contra 3. Você pensei, mano, ele vai jantar o cara, velho. Jantou o cara, a bola, saiu jogando já. Depois ele deu um outro carrinho na outra ponta, mano. O cara é incansável. Não, e traçando um paralelo, até não sei quem viu o jogo do Flamengo e Vasco ontem, e é quase que a mesma função ali. O Gerson, um sono absurdo, assim, cara. Um sono absurdo. Os caras tomavam a bola do Gerson como se estivesse tomando de criança, assim, principalmente no começo do segundo tempo. E aí você vê, tipo, o Zé, um cara que sem mídia nenhuma, assim, que não era volante. O cara, tipo, o cara jogou como meia mais aberto, né? Ele jogava aberto, acho que era o Roger Machado. Ou era o o Mano Menezes colocou ele em 2019, assim. O Filipão também colocava. Depois o cara vira primeiro volante. Desculpa, segundo volante. Agora o cara tá jogando de primeiro volante. E, tipo assim... E ele é palmeirense, né? Vocês sabem, né? Eu caí um dia sem querer na coletiva dele quando ele chegou. E ele é palmeirense também lá de Londrina, não igual o Veiga, lá de Londrina, mas palmeirense igual. Aí Não, mas tá bem mesmo. Pra gente fechar sobre o jogo de ontem, deu até uma dúvida grande na torcida ali. Primeiro a entrada do Breno, logo quando saiu o Tabata, a explicativa do Abel, que o Breno estava merecendo pegar um jogo mais completo e tudo mais. Para mim não cola muito, sim. Ele poderia ter falado, obviamente que ele não vai falar isso, mas ele poderia ter falado que o Giovani e o Hendrick não têm entrado bem nos últimos jogos, seria uma justificativa, acho que até mais plausível. Mas o que chamou muita atenção ali, principalmente de quem estava no jogo, aí eu vou falar isso de novo porque eu não sei se a transmissão pegou. Foi quando dá um intervalo, o Hendrick fica aquecendo forte no gramado, chutando bola no gol. E aí até o DDD falou assim, ele vai entrar. E na hora eu falei pro Tisco, ele não vai entrar. O Abel vai estar deixando ele firme, se der 10, 15 minutos não funcionar, ele vai botar o Hendrick. O Palmeiras faz o gol com 12, eu acho, né? E aí ele muda a escalação. E deu para perceber nitidamente que, assim, que o Palmeiras começa o segundo tempo, o Breno de atacante. O Breno dentro da área com o Rony e o Piquerez sozinho na esquerda. E aí o Murilo acha essa bola 2, 3 vezes ali. Aí quando faz o gol, o Breno volta a jogar na ponta. Então ele já estava desenhado, ele começou o segundo tempo num desenho de 2 atacantes, com o Breno e o Rony lá na Muvuca, o Dudu e o Piquerez abrindo pra caramba lá. E só que saiu o gol, ele acaba não escolhendo o Hendrick. Aí eu acho que até fazia sentido, porque em jogo de mata-mata o Abel não ia se arriscar. Se ele tira o Breno e põe o Hendrick, ele não tem ninguém para marcar do lado aqui. E um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, ele preferiu manter um pouco de cautela. Eu acho que se o jogo vai se arrastando até os 25, talvez ele fizesse essa mudança.
E aí, além do Endrick e do Giovani, que acabaram não entrando, teve novamente a entrada do Fabinho, primeiro que a do Jailson. E novamente entrando muito bem, assim. Todas as bolas que foram no pé dele, ele acertou lançamento, acertou passe curto, desarmou. O que você acha, Heitor? Por que ele não tem colocado o Endrick nos últimos 2 jogos? O Giovani tem jogado pouco. E essa questão do Fabinho já ter tomado a vaga do Jailson em tese, né? Já sendo a primeira opção, que não vinha acontecendo. O Jailson entrava sempre primeiro. Tudo bem que tem a lesão da Tuesta, também pode ajudar a explicar um pouco. Cara, ontem no estádio eu percebi essa questão do Endrick, mas voltando lá atrás, hoje o Denilson comentou algo, eu não tinha reparado isso no jogo, tá? Apesar que a adrenalina, começo do jogo, bandeirão, a gente não tá muito ligado. O Denilson disse que quem tava no aquecimento era o Giovani. A hora que o Tabata caiu, foi o Giovani. Sim, foi o Giovani. Então, eu mesmo não tinha percebido isso. Eu imaginei que fosse o Giovani também, porque ele ia manter o esquema. Logo no começo, cara, o Breninho, cara, eu não acho ele de todo ruim, não, cara, o Breninho. Você pode ver a questão de finalização do Breno. Eu tava conversando com alguém, não lembro quem, se foi você, Gabi. Você pode ver chute do Breno. Cara, é difícil o chute dele ser aquele chute na lua. Ele sempre tem um direcionamento, os chutes dele. E ele foi fundamental. Logo o Palmeiras foi tomar um contra-ataque também lá na esquerda, né? Ele voltou. Ataque direita, esquerda, defesa. E ele veio e fez a recuperação. Cara, eu ainda não sei te dizer. Eu acho que, pelo que a gente viu no começo do campeonato, vocês sabem a minha opinião do Rony, e eu acho que Rony e Endrick não estava dando muito certo. Apesar de que jogamos muito na final da Supercopa, né? Com os dois. E contra o Corinthians também, né? Os dois foram bem, né? Os dois foram bem. Então, eu não queria estar na pele do Abel, não. Nessa daqui, eu vou confiar no professor. Matisquinho, para quem não tinha banco, né? Parece que agora tem algumas opçõezinhas aí surtindo no momento decisivo, né? Na final agora. Então, quem diria que numa final a gente estaria discutindo aqui quem que deve jogar. Se tem que jogar o Tabata. O Tabata foi diagnosticado de lesão muscular, né? Não sabe ainda se vai, se vai ficar uma semana. Muscular. Então, a gente está discutindo aqui se vai de Breno, vai de Giovani, vai de Endrick, mas aparentemente temos opções, né? O Abel hoje me parece ter, principalmente ofensivamente, dividido em opções técnicas e opções táticas, né? E o Breno ontem, para mim, é muito mais tática do que técnica, né? Ele sabia que um possível contra-ataque o cara ia se matar para voltar. Talvez o Giovani não, e uma ponta e o Dudu muito menos na outra. Então, ele preferiu deixar o Dudu mais agudo na direita e o Breno segurando um pouco do outro lado do que se deixar os dois agudos, né? Até porque o Piquerez não vive uma grande fase, né? O Piquerez ainda não engrenou nesse ano. Mas o Piquerez defensivamente ele não falha, né? Ele vai melhorando ofensivamente, né? Defendendo ele vai bem. E o Fabinho, para mim, não precisava nem esse início do Jailson aí, né? Ele tinha o potencial, acho que ele tem um estilo de jogo muito próximo do menino. O menino arrisca um pouco mais de cruzamento, chute, mas com a bola no pé ele é bem parecido, de um passe mais direto, ele não fica tocando para trás, então... Ele deu um passe bom ontem, Deu. Inverte bem o jogo. Ele é um estilo de volante que o Palmeiras tem criado mais agora, né? Tem que jogar, tem que colocar pra jogar. Giga, você que a gente sempre discute que você é fã do Jailson, será que não tá prejudicando um pouco, tentando advogado do diabo? Eu tô achando que ele tá colocando o Jailson pra jogar muito, muito pra frente, assim, tipo, quase um meia, né? Contra o Flamengo ele finaliza aquela bola, ontem ele tava finalizando bola aos 50 minutos, fazendo tabela com o Navarro lá no ataque, cara. E aí eu acho que prejudica o futebol do Jailson. O Jailson não é jogador de jogar lá na frente. Todo mundo via o Jailson como um cara, tipo, quase um terceiro zagueiro, né? Ele chegou até a fazer alguns jogos de zagueiro no ano passado. Sim, então, tipo assim, ele tá entrando agora como um meia, praticamente. E aí não é a dele, é a do menino. O menino faz essa função. O Fabinho também acho que não faz, tá? Talvez o Pedro Lima fez um pouco isso na Copinha, né? De ser esse volante mais meia, né? O Jailson não é, e aí eu acho que ele vai se prejudicar mesmo, porque ele não sabe chutar pro gol. Exato. Sim, não sei se ele tá entrando na melhor para ele também, viu? Eu acho que fora a posição, acho que realmente ele tá entrando numa posição errada, mas eu acho que o tipo de futebol dele, que é para mim muito parecido com o Thiago Santos na época, né? Ele entrava num time mais redondinho, mas ele se destacava naqueles jogos lá no Beira-Rio, que ele desarmava, voltava, e aí ele tinha destaque. Então, com a bola no pé, a gente não pode esperar muito do Jailson e tem que pensar que a contusão dele, cara, para a posição que ele joga,
que é um cara de combate, um cara que vai, né, na dividida, tá voltando agora, e é joelho, né? Foi ligamento, né? Foi aquela LCA, né? A contusão dele. Então, acho que vai demorar um pouquinho para ele realmente ter confiança, jogar melhor, porque com bola no pé, realmente, acho que não tem muito o que esperar, é mais ficar decepcionado se esperar uma jogada dele de construção. Agora, com relação ao Endrick, acho que não só no momento da contusão do Tabata ele não entrar, mas o que me chamou a atenção foi que no decorrer do jogo ele não entrou, entendeu? Então, eu não sei se tem muito a ver também com a parte técnica, com a parte tática do Abel. Ele queria um time voltando para se recompor e talvez naquele modelo de jogo o Endrick não se adaptava muito bem, mas me preocupa ele não entrar e não participar, entendeu? Ele não ter a famosa ali minutagem, né? Pelo menos ali 10 minutinhos para mostrar alguma coisa. Não sei se é uma questão aí para ficar preocupado, se ele não está treinando bem, ou se realmente o Abel resolveu tirar ele de foco para deixar ele se preparar melhor, para ele psicologicamente ficar melhor. Mas acho que essa questão dele não ter participado ali do jogo, eu fiquei preocupado ali no final. Entrou todo mundo, né? Entrou o Giovani, entrou... Giovani não. Não, o Giovani não. Entrou o Fabinho. Ele não fez todas, Mike, né? Foi o Mike Fabinho, fez. Mike... Jair, Navarro. Essa questão, até para a gente fechar a questão elenco e alterações de ontem, a entrada do Navarro acho que foi a mais destacada, assim. O Mike, acho que não tem nem o que falar, até tecnicamente dá para se discutir Mike ou Marcos Rocha, que eu acho que o Marcos Rocha é mais completo como lateral, principalmente na parte defensiva, ele faz um terceiro zagueiro, então nem se tem essa discussão de quem deveria jogar, mas o Mike é muito qualidade técnica, cara, um cara que dificilmente erra um domínio. Ontem ele deu um passe de muito peito pro Veiga, cara. É que o Veiga errou o passe na devolução, mas o Mike é muito completo. Tanto que o Garcia nem joga, né? O Garcia é um lateral que a gente confia bastante também. A questão do Navarro, no último jogo ele falou que botou o Navarro e não o Ender por causa da bola alta, né? E ontem foi também. Ontem foi também. Só que assim, você perde o ataque inteiro, cara. Porque mas faltava muito pouco tempo, né, Gabs? Cara, mas foi 7 minutos. Eu tava nervoso. Cara... Olha, vocês sabem que eu sempre falei que o Abel é um dos piores caras para mexer e o cara que dá mais sorte. Mas nessa daqui, eu achei que ele foi bem, cara. Não acho que foi ruim, não. Pensando no jogo, tá? No coletivo do jogo ali, na questão da defesa. Porque onde que a gente poderia tomar um gol? Não, mas assim, a gente poderia tomar um gol segurando a bola na frente. Coisa que o Endrick faria. O Endrick sofreria uma falta. O Navarro até sofreu uma falta ele lá pro 52. Do pé, né? Ele deixou tomar a bola no pé. Eu entendo o Abel da torcida. Sim. O cara errou a primeira bola, o Abel ficou bravo porque a torcida xingou. Mas, porra, mano, mas a gente já tá 1 ano e 2 meses já com o Navarro aí, cara. A gente não xingou porque ele furou aquela bola. Sim. A gente xingou por um contexto todo e também um peso de ele estar entrando no lugar do Endrick. Acho que isso pesa. A torcida queria que o Endrick entrasse. Ele colocou o Navarro. Teve uma bola lá, cara, que acho que a bola no alto. E o Navarro indo, assim, ele não sabia como ele ia dominar a bola ali. E aí no final ele acaba que dá certo lá. Mas é um jogador que é estranho, assim. O Abel tem um pouco disso, né? Aí tem o Navarro tava 4 jogos sem entrar. Quem tava entrando era o Lopes. Aí o Lopes para de entrar, aí passa a entrar o Navarro. Tudo bem que todos que entram não mudam nada, né? O Tabata de titular. O Tabata de titular. Aí ontem o Breno, que ninguém esperava também. Então, e aí até puxando. Mas deixa o Abel, cara. Quem imaginava quem tá o Breninho naquela final da Libertadores? A lesão do Verón nos possibilitou aquilo, né? Mas tinha o William, né? Tinha o Bigode, o correto era o Bigode. O Bigode do Pix? Naquele lá? O Bigode do Pix. O Bigode do Pix. Foi pra Atlético Paranaense. Coisa do Matos, com certeza. O Matos deve ter comprado também, deve estar com... Ele deve estar falando, vem pra cá que a gente faz as coisas aqui no... Vai vender o Felipão, ele vai ver só.